muito bom dia a todos. Meu nome é Nuno Simões, sou diretor da Unidade de Gestão da Disponibilidade do Medicamento e para o Sistema de Saúde do Infarmed. Comigo nesta sala estão também as minhas colegas que acompanham a gestão da disponibilidade do Infarmed, e está também a doutora Isaura Vieira, da Administração Central do Sistema de Saúde, a ACSS, e online também estão os nossos colegas dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a SPMS, o Dr. Nilton Nascimento, a doutora Celina Leite e a doutora Sara Silva. Gostaria de começar por agradecer a presença e a participação de todos vós, expressando a nossa satisfação pelo interesse que estes temas desta sessão informativa suscitaram junto das farmácias e também de outras entidades. Portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade em estarem connosco nesta sessão. Devido ao elevado número de participantes que temos, a sessão vai ser realizada nesta plataforma Teams, mas infelizmente não será possível a todos terem imagem. Portanto, aos participantes que queiram colocar questões, devem clicar no ícone PIR, Perguntas e Respostas, e colocarem as suas questões que queiram ver respondidas, e na medida do possível nós poderemos responder depois no período de perguntas e respostas no final da sessão. A realização desta sessão surgiu da necessidade sentida entre o Infarmed, a ACSS e a SPMS para prestar às farmácias informação importante sobre um conjunto de disposições legais e normas, as quais são relevantes para a gestão do dia-a-dia e também têm um impacto direto na disponibilidade de medicamentos. Muitos dos participantes submeteram questões no momento da sua inscrição, e informo que procuraremos responder a algumas dessas questões durante a sessão, mas tentaremos responder a todas as questões que nos foram dirigidas por escrito depois da sessão. Portanto, todos os participantes irão ter uma resposta escrita após a realização desta sessão. Dizer também que os pontos que vamos abordar hoje nesta sessão informativa estão disponíveis em dois documentos essenciais, o Regulamento da Gestão da Disponibilidade e também as normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde, que estão disponíveis na página do Infarmed, e é de todo o interesse que tanto os profissionais de saúde das farmácias, diretores técnicos, os conheçam em detalhe. Existem também algumas regras que resultam do Estatuto do Medicamento e também do regime jurídico das farmácias de oficina. Portanto, o Infarmed, como é sabido, passou recentemente a disponibilizar algum conjunto de informação sobre a disponibilidade de medicamentos nos softwares de dispensa, quer dos distribuidores por grosso, quer das farmácias, e, portanto, refirma em concreto ao estado da disponibilidade de cada número de registro, designadamente se está ou não disponível, a disponibilidade limitada, se estiver em ruptura e o período da ruptura, sem estoque no distribuidor, caso esteja em situação de escassez, se não tiver comercializado, revogado, caducado ou suspenso. Portanto, adicionalmente, passou também a ser possível às farmácias, em situações de ruptura, proceder à dispensa de embalagens de dimensão diferente da prescrita. Assim como em situações de ruptura com impacto elevado, quando identificadas pelo Infarmed, a farmácia pode dispensar outras embalagens do medicamento prescrito de uma forma farmacêutica ou dosagem equivalentes. Portanto, o objetivo desta sessão é, sobretudo, de esclarecer sobre esses aspectos, como a atuação das farmácias na mitigação das situações de escassez, na notificação de faltas, na prestação de informação aos doentes sobre os 3 medicamentos disponíveis mais baratos, do grupo dos 5 dentro de cada grupo homogéneo, o cumprimento do direito de opção, na utilização de forma adequada e excepcional das justificações técnicas e na substituição de apresentações em ruptura por outras autorizadas pelo Infarmed. Para este efeito, pedimos também, vamos passar uns vídeos demonstrativos que foram realizados pelas 5 empresas de software de dispensa, no sentido de demonstrar o melhor possível estas funcionalidades que já estão disponíveis nos softwares de dispensa. Portanto, sem mais demoras, vou passar então agora a palavra à minha colega, a doutora Luísa Coceiro, que irá fazer uma apresentação sobre as responsabilidades das farmácias no que toca à gestão
da escassez e à gestão e à notificação de faltas. Obrigado. Muito bom dia a todos. O meu nome é Luísa Coceiro e eu sou responsável na USS pela monitorização das faltas que as farmácias nos notificam diariamente. As farmácias têm uma importância muito grande nesta gestão da disponibilidade. A gestão da disponibilidade acaba por ser multifatorial e é da responsabilidade de todos os intervenientes do setor, desde os titulares, aos distribuidores por grosso e até aos utentes, mas as farmácias têm um papel muito importante, até pela proximidade que têm com o utente e neste fim de linha, para garantir que a maioria dos doentes tenha acesso aos medicamentos de que necessita. A importância na disponibilidade passa por prestar informação atualizada e rigorosa sobre os medicamentos. Neste momento também já tem mais informação com o estado da disponibilidade dos medicamentos, estão em ruptura, qual é a data prevista para a reposição, é mais uma informação adicional na gestão da expectativa do doente, contribuir para uma dispensa equitativa e racional destes mesmos medicamentos e gerir e mitigar situações de escassez e de ruptura na troca dos tamanhos de embalagem, toda a gestão tão valiosa que as farmácias diariamente realizam. As responsabilidades das farmácias estão explanadas essencialmente nestes 4 documentos, mas hoje vamos incidir essencialmente sobre o regulamento da gestão da disponibilidade e sobre as normas de dispensa dos medicamentos. De acordo com o regulamento de gestão da disponibilidade, o artigo 6º, que diz especificamente, se refere especificamente às farmácias, é da responsabilidade da farmácia dispor de estoque adequado de medicamento e este cálculo deve ser efetuado de acordo com as vendas médias mensais. As farmácias também conhecem as necessidades dos seus utentes e sabem os medicamentos que necessitam e as quantidades. Dispensar os medicamentos no prazo de 12 horas, salvo em situações que lhe sejam alheias, se o medicamento está efetivamente em ruptura, se não existe estoque nos armazenistas, são situações que não dependem das farmácias. E desenvolver todos os esforços para a aquisição do medicamento. Devem contactar todos os armazenistas, devem contactar, por vezes, até os próprios titulares da AIM. Muitos têm canais SOS para determinados medicamentos que têm problemas acrescidos, por isso devem ser desenvolvidos todos estes esforços e só se esgotadas todas estas situações é que devem notificar as faltas via web service, ou seja, sempre que depois desenvolvidos todos os esforços juntos dos distribuidores e do próprio titular da AIM não consigam dispensar o medicamento no prazo de 12 horas, devem então notificar as faltas ao Infarmed. A notificação de faltas já existe desde 2020, neste momento, em 2025, tínhamos cerca de 1.700 farmácias notificadoras. É um número que nós gostávamos de ver aumentado, gostávamos que houvesse uma maior participação, por isso contactamos com alguma regularidade as farmácias que nunca notificaram faltas, exatamente para perceber quais os constrangimentos, se efetivamente conseguem sempre dispensar no prazo de 12 horas e não sofrem deste problema, ou se há questões técnicas que não estão a conseguir notificar. E também em 2023 divulgámos uma infografia a explicar como notificar as faltas nos diferentes sistemas de dispensa. Hoje vão poder ver de forma mais pormenorizada como o fazer e também a explicar um bocadinho as vantagens da notificação de faltas.
as faltas acabam por ser, são um sinal muito importante do que acontece na realidade. É a forma do Infarmed saber, nos diferentes pontos do país, quais são as principais dificuldades das farmácias e dos próprios utentes de conseguirem aceder ao medicamento que precisam. No fundo, as farmácias são os nossos olhos por todo o país. Por isso é mesmo muito importante que notifiquem para nós depois podermos disputar as medidas necessárias junto dos restantes intervenientes, junto dos titulares, junto dos distribuidores, para resolver estas situações ou mitigar o impacto o mais possível nos utentes. Como eu referi, recebemos diariamente faltas, quer das farmácias através do web service, quer também através de um questionário que está disponível no site do Infarmed, na zona da disponibilidade, para que utentes, profissionais de saúde, farmácias hospitalares possam notificar as faltas. Depois essa informação é diariamente compilada numa base de dados e depois são desenvolvidos uma série de análises e procedimentos para solucionar a situação. Numa primeira linha, verificamos se o medicamento está em ruptura e se efetivamente estiver, vai ser tratado como ruptura pela equipa que temos dedicada às rupturas. Se não estiver em ruptura, são então desenvolvidas várias análises das próprias notificações e da informação que vem da notificação, de outros indicadores complementares e também são desenvolvidos vários contactos. O que é que fazemos em cada uma destas situações? Quando recebemos as faltas, então compilamos, verificamos aqueles medicamentos que têm um maior número de faltas, verificamos a área geográfica. Isso é muito importante. Nós temos esta localidade porque, por exemplo, tivemos a situação do Pilera e da Prevenar, que tínhamos um número de faltas muito superior na região norte e articulámos com os titulares da AIM destes medicamentos e com os próprios distribuidores para que houvesse um reforço dos armazéns do norte de cada um destes, dos armazenistas, para poderem responder da melhor forma possível aos pedidos que eram efetuados nestas zonas. Depois verificamos então a origem, se vem de farmácias, de utentes, de hospitais, e se trata da mesma farmácia. Por vezes acontece termos muitas notificações de faltas de um medicamento, mas de apenas uma farmácia. O que fazemos nestas situações, contactamos a farmácia, perceber quais os distribuidores que foram contactados e depois contactamos os distribuidores para verificar os níveis de estoque e a capacidade de abastecer estas farmácias. Depois, em termos de análise de dados complementares, analisamos os dados da prescrição. Depois relacionamos também estes dados da prescrição com o abastecimento por parte do titular da AIM e aí calculamos aqui uma taxa de satisfação da prescrição, que damos sempre aqui uma margem, porque sabemos que nem todos os medicamentos são prescritos, o utente pretende comprar. Um estudo que foi realizado há uns anos indica que aproximadamente só são dispensados 80%, ou só há a intenção dessa dispensa de 80% dos medicamentos. Claro que varia aqui um bocadinho com o tipo de medicamento, é uma média, uma orientação. Depois verificamos através de uma plataforma a que temos acesso as quantidades que são compradas pelas farmácias, as quantidades que são vendidas e os estoques das farmácias. Nesta situação temos agregados pelos que eles chamam os geobriques, são conjuntos de farmácias e não farmácia de forma individualizada. Verificamos também para esses medicamentos que têm elevado número de faltas as intenções de exportação através da nossa plataforma CIESP, onde tem que ser aqueles que estão na lista de notificação prévia têm que pedir autorização prévia ao Infarmed para exportar e depois também nos tem que notificar as quantidades que efetivamente foram exportadas e essa avaliação também é feita. E depois no CIATS verificamos não só se está em ruptura, como já referi, que será tratada como tal, mas se foi reposto recentemente. Um medicamento que tem data de reposição de há 2 dias atrás, é natural que o mercado ainda não se encontre estabilizado. Pela nossa experiência, demora mais ou menos
uma semana e meia, a que haja aqui uma estabilização deste número de faltas, por isso também é um dado importante para esta análise global do medicamento que estamos a realizar. Depois, em termos de contactos, contactamos os titulares de AIM para pedir os estoques que têm disponíveis, quais os movimentos de abastecimento por cliente, para percebermos aqui a distribuição que foi feita a este nível, e as próximas entradas, datas e quantidades, porque aqui também pode ser importante, porque mediante o estoque que disponham e a data da próxima chegada de lote, e considerando as vendas médias mensais, conseguimos aqui também ter uma perspectiva se há aqui um risco de ruptura e orientarmos com o titular nessa situação. Em relação aos distribuidores, também pedimos movimentos de entradas e saídas por cliente, os estoques que têm disponíveis, e com os 6 principais distribuidores full liners reunimos todas as semanas. É-lhes enviada previamente uma lista de medicamentos que têm elevado número de faltas, que há aqui algumas situações que até nos são reportadas pelos próprios titulares ou pelas farmácias, pelos utentes, e depois discutimos nestas reuniões, fazemos uma análise parte a parte de como está o estado de abastecimento, quanto têm recebido, como é que tem sido a procura, que medidas é que podem ser efetuadas. Também nestas reuniões entram alguns medicamentos que estão em ruptura, que os meus colegas das rupturas identificam, para percebermos, temos uma ruptura daqui a 2 meses, mas já começa a haver aqui, é necessário ir preparando a distribuição durante estes 2 meses para que depois o impacto da ruptura seja no terreno o mínimo possível, por isso estas reuniões também têm muito valor e são muito importantes nesta análise das faltas. E depois com as farmácias notificadoras são muitas vezes contactadas para percebermos quais os distribuidores que contactaram, qual o distribuidor preferencial, para termos aqui também, porque muitos deles já sabemos de antemão das reuniões semanais quais são os estoques que dispõem, e podemos fazer aqui depois uma orientação nesse sentido. Se efetivamente o problema da falta já foi solucionado, já conseguem fazer normalmente a encomenda, ou se ainda permanece. E depois também temos um grupo de WhatsApp com um conjunto alargado de farmácias que têm interesse em participar, para esclarecimentos pontuais, esclarecimentos mais rápidos, para termos aqui mais este canal de ligação ao terreno. Como referi, ainda em 2025 foram cerca de 1.700 farmácias. As zonas que estão em branco são de concelhos que não recebemos nenhuma notificação, ainda temos aqui zonas, principalmente mais do interior, ainda muito descobertas, que gostávamos de apelar à participação. As zonas mais escuras não significa que sejam zonas mais carenciadas ou com problemas de acesso ao medicamento. Significa que estas farmácias também são muito cumpridoras do seu dever e obrigação de notificação. Em termos de boas práticas de dispensa, gostávamos também daqui da mensagem de apelar a importância da dispensa até 2 meses de tratamento, conforme está estipulado. É muito importante porque a terapêutica pode mudar e pretende-se aqui evitar o desperdício, que as pessoas estejam a levar quantidades que depois não vão necessitar e que podiam ser dispensadas a outros utentes que ficaram sem a medicação. A importância também desta relação das farmácias, que 2 em 2 meses o utente possa ir à farmácia, a farmácia perceber como tem sido a adesão à terapêutica, conversar um bocadinho com este utente sobre a medicação que está a tomar e avaliar individualmente estas necessidades do utente. Também apelar que não devem ser faturadas embalagens que não dispõem em estoque.
e também, às vezes, há necessidade do Infarmed limitar, pela escassez que existe, ao abastecimento apenas necessário para um mês de tratamento, e que é muito importante que também sejam seguidas estas orientações. Como referi, as orientações são realizadas através de circular. Estas circulares podem ser pesquisadas no site principal do Infarmed, logo na primeira página, como está aqui salientado, podem colocar aí na pesquisa, podem também registar-se no canto superior, e assim, sempre que surgir uma nova circular, recebem automaticamente no e-mail, para garantir que efetivamente não é necessário ir sempre ao site. Depois temos também aqui no Infomed informação muito relevante sobre o medicamento, alertas, neste caso aqui em concreto, é alerta que este medicamento está em ruptura, embora esta informação também já esteja disponível nos vossos softwares de dispensa. Tem as cartas dirigidas aos profissionais de saúde, tem os RCMs, por isso também é mais um canal que podem consultar para obterem informação específica sobre o medicamento. Muito obrigada a todos. Obrigado, Luísa. Obrigado por esta apresentação e, de facto, as faltas, se bem que são aqui um elemento muito importante para o Infarmed poder, no seu dia-a-dia, monitorizar o abastecimento do mercado, e aqui enfatizar este aspecto que também foi referido e é muito importante. A falta deve ser notificada pela farmácia, mas como um último recurso, depois da farmácia procurar, junto de todos os distribuidores que estão no mercado, obter o medicamento e até mesmo junto do titular. Se não conseguir, é que deve notificar e proceder à notificação de falta. Também salientar outro aspecto que foi referido nesta apresentação, de que a dispensa para 2 meses. Portanto, isto é algo que está na legislação já há algum tempo, concretamente na portaria 263/2023, 17 de agosto, em cujo artigo 17 refere que as farmácias apenas podem dispensar, no máximo, a quantidade para garantir o tratamento durante 2 meses. Esta é a regra, e esta deve ser uma regra que deve ser cumprida pela totalidade ou pela generalidade das situações, salvo exceções, e vamos falar dessas exceções mais adiante, mas esta é a regra e é assim que deve ser adotada enquanto tal, enquanto regra, e tentarmos todos cumprir esta norma que está na legislação e que é importante para a disponibilidade de medicamentos, justamente, porque se não houver uma dispensa racional, é mais fácil que hajam distorções no abastecimento do mercado e isso faz com que pessoas ou doentes não tenham depois acesso aos medicamentos que precisam. Portanto, esta racionalidade é essencial para garantir aqui algum equilíbrio no abastecimento. Bem, e sem querer atrasar mais a sessão, eu agora vou passar a palavra à doutora Isaura Vieira, da Administração Central do Sistema de Saúde, que irá também fazer uma apresentação agora sobre o direito de opção. Bom dia a todos. O direito à opção é um conceito que não temos abordado com muita frequência e começamos a ter uma percepção de que é um conceito menos conhecido da parte do utente e também, provavelmente, da parte também de alguns farmacêuticos. É um conceito também importante para uma utilização mais racional do medicamento e também para, de certa forma, a proteção do doente. O direito de opção não é mais do que o direito de uma escolha informada por parte do utente. O utente pode escolher qualquer medicamento que contenha a mesma DCI, da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, do medicamento que está na prescrição, salvo algumas exceções, que nós mais à frente vamos abordar, garantindo assim que tenha uma autonomia informada. Como eu referi, o direito à opção permite a livre escolha do utente, mas também tem como função promover um uso mais racional do medicamento, o melhor uso do acesso terapêutico, redução de custos para os utentes e também para o sistema de saúde.
Aqui o farmacêutico e a farmácia têm um papel preponderante. Isto porque uma escolha informada por parte do utente implica também um papel de esclarecedor e informador da parte do farmacêutico no momento da dispensa com o utente. Por isso, o farmacêutico deve sempre esclarecer ao utente as opções que ele tem para levar, para que medicamentos levar, de uma forma ética, transparente, de certa forma também promovendo uma maior confiança entre ele e o seu cliente e a qualidade do serviço farmacêutico. Por outro lado, há aqui uma obrigação da parte das farmácias, que está prevista na lei, é que devem ter sempre disponíveis para venda no mínimo 3 medicamentos dos 5 mais baratos de cada grupo homogéneo. E devem dispensar o de menor preço, salvo se for essa a outra opção do utente. Isto é, se o doente optar por um diferente destes 5, aí sim ativa o direito de opção, ficando garantido também a salvaguarda da farmácia sobre estas escolhas. Este direito de opção ele também está enquadrado em termos regulamentares, tanto no Estatuto do Medicamento, no artigo 120 e no 120A, como depois vai sendo referenciada em toda a legislação associada a este tema, nas regras de prescrição através da Portaria 224 de 2015 e também nas normas de dispensa de medicamentos e produtos de saúde. É um tema que tem sido sempre esclarecido e consta da lei, é uma obrigação também da parte das farmácias e do farmacêutico. Então, como é que isto deve funcionar na farmácia? Até porque temos tido algumas reportes de que raramente é referido esta comunicação ao utente. Isto é, no momento da aquisição, raramente é referido esta explicação ao utente de que pode optar por um medicamento diferente, podendo, no entanto, levar um dos mais baratos. Muitas vezes aquilo que nos tem sido reportado até é solicitado ao utente, nomeadamente nas receitas desmaterializadas, o código de acesso à prescrição e imediatamente o código de opção, sem qualquer informação intermédia sobre esta situação. E isso não é considerado boa prática. Então, o que é que deve ser a boa prática nestas situações? O farmacêutico deve verificar se a prescrição tem condições para ter substituição e de se poder usar o direito de opção, deve informar o utente das opções dos medicamentos que tem disponíveis e da diferença de preços de forma clara e imparcial. Caso o utente opte por levar um medicamento diferente do prescrito ou diferente dos de 5 preços mais baixos dentro de cada grupo homogéneo, então aí sim deve ser registado o direito de opção. Só nessas situações, para garantir a rastreabilidade deste processo e também a salvaguarda da farmácia, uma vez que o utente vai levar um medicamento mais caro do que os 5 mais baratos de cada grupo homogéneo. De certa forma, o direito de opção é uma oportunidade para educar também os utentes sobre os medicamentos, essencialmente sobre os medicamentos genéricos, sobre os medicamentos de custo mais baixo e promover também escolhas mais informadas. Em termos daquilo que é as responsabilidades do farmacêutico, foi aquilo que já foi referido. Deve sempre fornecer informação correta, compreensível e adaptada também ao nível de literacia em saúde do utente. A farmácia, melhor que ninguém, conhece os seus utentes. Cada pessoa tem um nível diferente de conhecimento e de percepção daquilo que é a realidade e o medicamento, e é o dever também da farmácia conseguir explicar aos seus utentes, na forma adequada da sua percepção, estas alternativas que existem, sem gerar qualquer insegurança sobre a toma do medicamento ou a seleção de um medicamento diferente do que está a ser prescrito. Depois deve evitar qualquer pressão ou influência na seleção do medicamento por parte do utente. Como eu disse, deve ser claro e explicativo, mas evitar pressão na escolha. E caso o utente pretenda levar um medicamento que a farmácia não tenha disponível no momento, deve providenciar com a brevidade possível e dentro do enquadramento do regulamento da disponibilidade os medicamentos que estão a ser solicitados pelo utente. Também tem
como dever a responsabilidade de registar, então, o direito à opção sempre que o doente opta, então, por um medicamento diferente daquilo que é previsto na lei, e isto serve também para garantir transparência, auditoria e para poder monitorizar este processo. Deve sempre respeitar a prescrição e também respeitando as restrições e a liberdade do doente. Então, como estávamos a falar, como é que exceções são estas, então, em que o doente não pode usar o direito à opção? Okay. Dá para passar? Ok, obrigada. Primeiro, caso o que esteja a ser prescrito sejam medicamentos com margem ao índice terapêutico estreito. Nessas situações não há qualquer possibilidade de selecionar um medicamento diferente daquele que é prescrito. Quando existe fundada suspeita, previamente reportada ao Infarmed, de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, e aí também não deve ser possível a utilização do direito de opção. E depois há uma outra situação em que também não é possível a utilização do direito de opção, é quando os medicamentos comparticipados não têm ainda um medicamento genérico para aquela substância ativa disponível. Também aí não é possível usar o direito de opção. E depois há uma outra situação em que é possível usar o direito de opção, mas não para escolher um medicamento mais caro, para escolher um medicamento mais barato, que é nas situações em que a prescrição é feita ao abrigo de uma exceção conhecida como a linha C, em que é uma exceção para assegurar a continuidade do tratamento superior a 28 dias, e aqui o utente, nestes casos, apesar do médico estar a prescrever por nome comercial, pode selecionar um outro medicamento com igual substância ativa, forma farmacêutica e dosagem de preço mais baixo do que aquele que o médico prescreveu. E o farmacêutico também tem o dever de informar o utente sobre esta possibilidade. E nesses casos, caso o doente decida optar por um medicamento de preço inferior, apesar da prescrição do médico, é possível fazer essa dispensa utilizando o direito à opção como registro. Foi uma opção do utente levar um medicamento diferente daquele que o médico identificou como sendo um medicamento para aquela situação. Aqui é fundamental que o farmacêutico explique todas estas situações, por isso a comunicação do farmacêutico com o utente é crítica para estas situações. Então, em termos de boas práticas na aplicação desta direito de opção, é que o utente pode escolher entre medicamentos de marca e genéricos após o esclarecimento do farmacêutico e entre os medicamentos que estejam disponíveis e respectivos custos, exercendo o seu direito de opção. Caso decida por um medicamento diferente do prescrito e diferente dos 5 mais baixos do grupo homogéneo, então é registado, só aí deve ser registado o direito de opção. Ou então, na situação em que o médico usa a linha C das exceções de prescrição por nome comercial e ele opta por levar um medicamento mais barato do que aquele que o médico identificou na prescrição. Quando a prescrição se enquadra nas exceções, não pode ser aplicado o direito de opção e o farmacêutico deve dispensar um medicamento que está na prescrição, mas também deve informar o utente porque é que não pode ser substituído. Porque muitas vezes o utente não tem a noção dessas informações e não percebe porque é que não pode levar um medicamento mais barato. É importante este registro e esta informação rigorosa quando o atendimento ao utente e a comunicação clara e explicativa do farmacêutico para o utente. Entendemos que a aplicação destas boas práticas fortalece este papel da relação entre o farmacêutico e o utente, de forma a que seja um processo, como sempre, se pauta por uma maior confiança do utente para com a sua farmácia. Em resumo, o que é que podemos concluir daqui? O direito à opção é um direito do utente,
não pode ser visto como uma salvaguarda da farmácia para efeitos de faturação. Deve ser sempre registado sempre que efetivamente o utente exerce esse direito. Não deve ser registado se o utente não exercer esse direito. Deve ser sempre esclarecido o utente quais são os seus direitos a quando da dispensa do medicamento e da venda e da utilização do direito de opção. E em situações em que a farmácia dispensa um medicamento dos 5 mais baratos do grupo homogéneo, não há qualquer necessidade de indicar o código de direito de opção. Isto é uma prática que pode não ser tão comum, mas gostaríamos que fosse cada vez mais fomentada, até porque permite uma maior informação ao utente e decisões mais informadas por parte dos utentes. Obrigada. Obrigado, Isaura. Este é o direito à opção é um ponto também bastante importante para aqui escolhas mais informadas dos doentes e para garantir também que, no fundo, aqui a farmácia cumpre o seu papel e diz ao doente quais é que informa o doente cabalmente quais são as suas opções mais baratas e as opções que tem entre aquelas que estão disponíveis na farmácia. Eu agora, de seguida, vou passar a palavra à doutora Sara Silva, da SPMS, que irá focar o tema das justificações técnicas. Obrigada, doutor Nuno. Bem, muito bom dia a todos. Como então o doutor Nuno indicou, vou falar-vos um bocadinho sobre as justificações técnicas que estão atualmente passíveis de serem utilizadas no ato de dispensa. Estamos a falar, à data de hoje, da justificação técnica 01, que permite então a dispensa de uma prescrição que já se encontra fora do período de validade. A justificação técnica 02 e 03, que permite a dispensa de uma embalagem diferente, com uma quantidade diferente daquela que foi prescrita. A justificação técnica 5, aliás, 4, 5 e 7, que permite aqui a dispensa de uma quantidade superior à legalmente estabelecida, sendo que, e conforme está assinalado aqui neste slide, a justificação técnica 4 encontra-se atualmente já não está prevista na lei, pelo que se encontra em fase de análise a sua inativação. Vamos falar um bocadinho mais à frente também de cada um destas justificações. Acho que é importante também começarmos aqui pelo princípio geral de utilização de qualquer uma destas justificações técnicas na dispensa. É importante salientar que a aplicação destas justificações técnicas deve obedecer a um uso racional e equilibrado e que apenas devem ser utilizadas em situações exclusivamente em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, que é o que pedimos também quando as utilizam. Salientar que o seu uso indevido compromete a conformidade legal e, conforme também já foi salientado pelo Infarmed na sua apresentação, a conformidade legal e a qualidade da dispensa, e poderá então ser alvo de auditoria esta utilização, pelo que a decisão deve sempre então garantir uma dispensa racional do medicamento, alinhado com a necessidade terapêutica do utente. Reforço mais uma vez que as justificações técnicas são efetivamente um mecanismo de exceção e que não devem ser utilizadas para substituir as regras de dispensa. Relativamente à justificação técnica 1, já foi também, que permite aqui a dispensa fora do período de validade da prescrição. Atualmente, as prescrições têm uma validade de 12 meses, como sabem, à exceção das receitas materializadas com medicamentos destinados a tratamentos de curta ou média duração, e também à exceção das linhas das receitas desmaterializadas com medicamentos destinados a tratamento de curta, média duração, cuja quantidade prescrita não ultrapassa a legalmente estabelecida. Também já vamos falar dessas quantidades à frente. Fora estas duas exceções, a validade das prescrições atualmente é de 12 meses. No entanto, numa situação de ruptura de estoque e mediante a aplicação desta justificação técnica 01, a farmácia poderá então dispensar os medicamentos dessa prescrição até um limite de 30 dias após o término do período de vigência da prescrição.
Só que temos aqui uma distinção dependendo de que forma foi feita a prescrição. Se a prescrição tiver sido efetuada por denominação comum internacional, por substância ativa, a farmácia apenas irá poder aplicar a justificação técnica 1 se todos os medicamentos do CNPEM, do medicamento prescrito, ou seja, do Código Nacional de Prescrição Eletrónica Médica, que agrupa todos os medicamentos com a mesma substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e tamanho de embalagem, ou seja, todos os medicamentos do CNPEM prescrito têm que ter estado temporariamente indisponível em simultâneo, num período em simultâneo, pelo menos um dia durante o período de vigência da prescrição. Por outro lado, se a prescrição tiver sido efetuada por nome comercial, a farmácia já poderá aplicar a justificação técnica 1 se o número de registro prescrito esteve em algum período durante a vigência da prescrição num estado temporariamente indisponível. Foi indicado, já indiquei, mas o prazo para a farmácia poder pesquisar e validar a dispensa é de 30 dias após o término da validade da prescrição e só nestas condições, mediante a prescrição ter sido efetuada por substância ativa ou por nome comercial. Eu trago aqui um caso prático em que é prescrito o paracetamol 500 comprimidos numa embalagem de 20 unidades e que está esgotado. Temos a validade da prescrição termina a 14/2/2026 e temos a primeira situação em que já passaram 34 dias após o prazo de validade e também não temos todos os medicamentos indisponíveis em simultâneo durante o período da vigência da prescrição. Nesta situação, não será possível a aplicação da justificação técnica por estes dois motivos. No caso 2, apesar de ainda não ter sido ultrapassado o período de 30 dias após a vigência da prescrição, não temos um período em que tenham estado todos os medicamentos do CNPEM temporariamente indisponível no mesmo período. Apesar de ter havido indisponibilidade de cada um desses medicamentos, essa indisponibilidade não ocorreu no mesmo período e, assim sendo, não será permitida a aplicação da justificação técnica. Por último, temos então uma situação em que temos no mesmo período todos os medicamentos do CNPEM indisponíveis em simultâneo e a tentativa de dispensa fora da validade é efetuada 24 dias após a validade da prescrição, pelo que será possível a aplicação então da justificação técnica, justificando assim a dispensa fora do período de validade. No que respeita à justificação técnica 2, esta justificação técnica é para situações de ruptura de estoque, permitindo à farmácia disponibilizar ao utente uma embalagem de uma dimensão inferior ou igual à embalagem prescrita pelo médico. Obviamente que, e é feita essa validação, o total de unidades que forem disponibilizadas ao utente nesta dispensa excepcional derivada à ruptura de estoque, não pode exceder o total de unidades que foram prescritas pelo médico prescritor. Pronto. Também temos aqui uma diferença se o medicamento for prescrito por DCI ou por nome comercial, sendo que se for prescrito por DCI, a farmácia só poderá utilizar esta justificação técnica e dispensar uma embalagem de dimensão diferente, inferior, se todos os medicamentos do CNPEM estiverem no estado temporariamente indisponível na data da dispensa. E o mesmo acontece quando prescrito por nome comercial com exceção C. Já se tiver sido prescrito por nome comercial sem exceção ou com exceção A ou B, a farmácia apenas poderá disponibilizar esta embalagem de dimensão inferior aplicando a justificação técnica 2, caso o número de registro prescrito esteja no estado temporariamente indisponível na data dessa dispensa. Como disse, o total de unidades dispensadas utilizando esta exceção não pode exceder o total de unidades prescrita pelo médico prescritor, mas, no entanto, é permitida aqui o desdobramento, poderá ser dispensada mais do que uma embalagem de dimensão inferior, de forma a prefazer um número próximo do número de unidades prescritas pelo médico. Aqui também é importante salientar que o erro de conferência C008, o qual indica que foi dispensado um medicamento com um preço igual ou superior ao PVP do medicamento prescrito, não será aplicado, obviamente, nestas situações.
Temos aqui também alguns casos práticos. Mais uma vez é prescrito uma embalagem de 56 unidades, no entanto só temos disponíveis no mercado embalagens de 14 unidades e de 28 unidades. Não será possível dispensar, por exemplo, no caso três embalagens de 28 unidades, uma vez que excede a quantidade de unidades prescritas pelo médico, que foi 56, e estaria a farmácia nesta situação a dispensar 84 unidades ao utente. Poderá então, e será a solução ideal, dispensar com a aplicação da justificação técnica e permitindo ao utente ter o número de unidades necessárias para o seu tratamento, poderá dispensar 2 embalagens de 28 unidades. Já relativamente à justificação técnica 3, que serve para situações de ruptura de estoque em que as embalagens de dimensão inferior também estão indisponíveis, ou seja, só temos disponíveis embalagens de dimensão superior, e nestas situações de ruptura de estoque, a farmácia pode então dispensar uma embalagem de dimensão superior àquela que foi prescrita, desde que seja a embalagem com a quantidade imediatamente superior à prescrita. Temos aqui também diferenças caso a prescrição tenha sido efetuada por substância ativa ou então por marca, sendo que por substância ativa temos mais uma vez que ter todos os medicamentos do CNPM temporariamente indisponíveis na data da dispensa, ou então caso tenha sido prescrito por nome comercial com exceção C. Na situação em que é prescrito por nome comercial sem exceção, com exceção A ou com exceção B, a farmácia então poderá dispensar esta embalagem de dimensão superior se todas as embalagens de dimensão inferior estiverem indisponíveis no mercado e se o número de registro prescrito também esteja indisponível à data da dispensa. Aqui também nesta situação não será aplicado o erro de conferência de dispensa do medicamento com um PVP superior ao PVP do medicamento prescrito. Num exemplo em que é prescrito uma embalagem de 20 unidades e só temos disponíveis no mercado 24 unidades e 30 unidades, como disse, só é permitida a dispensa da embalagem com o número de unidades mais próximo do número de unidades prescrito, pelo que só será possível aqui a aplicação da justificação técnica com a dispensa da embalagem de 24 unidades, que é aquela mais próxima da embalagem, do tamanho da embalagem que foi prescrito. De 30 unidades não seria possível. Relativamente aqui à justificação técnica 4, 5 e 7, são justificações que permitem a dispensa de uma quantidade superior à legalmente estabelecida. E quando falamos e atualmente também já foi referido pelo Infarmed, a quantidade que é possível de ser dispensada é a quantidade necessária para 2 meses de tratamento. Isto é efetuado o cálculo através da posologia, do tamanho da embalagem e da posologia prescrita pelo médico, nós sabemos qual é a quantidade que é necessária para 2 meses de tratamento, e é essa. Em determinadas situações que não seja possível este cálculo do número de unidades, no número de embalagens necessário para o tratamento durante 2 meses, cai aqui na exceção da portaria 263, aqui já o limite é de 2 embalagens por mês ou 4 embalagens no caso de serem embalagens unitárias. Pronto. De forma a evitar interrupções no tratamento e que o utente tivesse que, quando tivesse só a possibilidade de dispensar mais embalagens quando as embalagens que tinha em casa tivessem terminado, o que nós isto é importante, estamos a permitir a realização da dispensa da quantidade necessária para 2 meses de tratamento a cada 45 dias. Ou seja, não estamos a esperar pelos 30 dias, temos aqui uma margem de 15 dias que permite ao utente, nesse período, dispensar as embalagens necessárias para mais 2 meses de tratamento. Por isso, a cada 45 dias, o utente poderá fazer a dispensa da sua medicação.
Pronto, efetivamente aqui a justificação técnica 4, como disse no início e também já vou reforçar também no próximo slide, não está atualmente prevista na portaria 263, que se encontra em vigor, ou seja, estamos numa fase de análise e de inativação. Temos depois, então, a justificação técnica 5, que é apenas e exclusivamente para as situações excepcionais de extravio, perda, roubo ou dano do medicamento, situações pontuais, e a justificação técnica 07 para permitir que o utente tenha a medicação necessária para se ausentar de uma forma prolongada, ou seja, superior a 2 meses, do país e ter a medicação consigo, poder levar a medicação consigo. Apenas nestas situações é que é justificada a dispensa de embalagens adicionais acima do limite legalmente estabelecido. Relativamente então aqui à justificação técnica 4, dar esta nota é importante, acho que não é demais indicar que atualmente não se encontra prevista, a sua utilização foi mantida efetivamente a título provisório num período excepcional e numa fase transitória de adaptação dos softwares de prescrição, uma vez que nós, para termos o cálculo do número de unidades, do número de embalagens necessário para o tratamento durante 2 meses, precisamos ter uma posologia registada centralmente na Base de Dados Nacional de Prescrições, registada de forma estruturada, que nos permita fazer esse cálculo. Então, nesta fase de adaptação, efetivamente foi mantida esta exceção. A aplicação desta justificação técnica é transitória e teve então como objetivo garantir a continuidade da dispensa durante a adaptação tecnológica dos sistemas de prescrição e dispensa. Brevemente será, e após a conclusão desta análise, será inativada esta justificação técnica. Relativamente à justificação técnica 5, que permite então a dispensa de uma quantidade superior ao legalmente estabelecida em situações de extravio, perda, roubo ou dano das embalagens dispensadas anteriormente, tenho aqui algumas boas práticas de utilização e gostava de salientar que é importante que as farmácias validem a excepcionalidade da situação, confirmando-se que se trata efetivamente de um evento não previsível que cabe dentro das exceções que a própria exceção, a justificação indica, extravio, perda, roubo ou dano do medicamento anteriormente dispensado. Pronto, é importante também que garantam a coerência temporal, ou seja, verificar a última dispensa e a coerência com a informação reportada. Para isso também temos o serviço de histórico, que permite às farmácias consultar todo o histórico de prescrição e dispensas do utente, mediante então o código que é enviado por mensagem ao utente, e conseguem validar quando é que foi efetuada a última dispensa daquele medicamento. É importante também limitar a dispensa ao estritamente necessário, dispensar apenas a quantidade mínima para garantir a continuidade terapêutica para esta situação excepcional, e reforço então que estas justificações técnicas não devem ser utilizadas indevidamente para contornar regras de limites gerais, salientando que poderá gerar aqui auditorias. Também relativamente à justificação técnica 7, que permite uma dispensa superior ao legalmente estabelecido para situações de ausência prolongada do país, temos aqui algumas sugestões de boas práticas da sua utilização, como confirmar o período de ausência, mais uma vez, perguntar datas concretas, validar se a quantidade solicitada corresponde efetivamente àquela que é necessária para o período em que estão a reportar a ausência, calcular então corretamente a necessidade terapêutica, sendo a ausência de X tempo, que fará sentido ser superior a 2 meses, garantir então que essa dispensa cobre este período sem excedentes injustificados, e poderão fazer isso baseado na posologia prescrita pelo médico, evitar duplicações, confirmar que não houve já uma dispensa recente que cubra o período da ausência, e também poderão utilizar também para ter esta informação o serviço de consulta do histórico do utente. E reforço, por fim, também, mais uma vez, que a justificação técnica 07, à semelhança das outras, não deve ser utilizada indevidamente para contornar regras dos limites legais, uma vez que também serão realizadas auditorias a esta utilização. Muito obrigada.
Dr. Nuno, não sei se... Vamos passar aqui à demonstração técnica dos sistemas. Sim, é só um bocadinho, mas peço desculpa, estava aqui em mute. Não, dizer também, agradecer-lhe a apresentação, achamos que estes aspectos são extremamente importantes, também para o dia a dia das farmácias e para os doentes. Retinha aqui, se calhar, dois pontos essenciais também da sua apresentação, enquanto que as justificações técnicas 2 e 3 permitem à farmácia aqui resolver algumas situações em situação de ruptura, por um lado. Por outro lado, também a 5 e a 7, nomeadamente a extravio, perda ou dano do medicamento e a ausência prolongada do estrangeiro, elas são situações excepcionais, devem ser consideradas excepcionais como tal e, portanto, a farmácia deve permitir ou deve tentar recolher alguma evidência junto do doente de que essas situações se confirmam, até porque este é um indicador que o Infarmed tem estado a monitorizar a dispensa por parte das farmácias e, portanto, todas as situações de dispensa excessiva ou abusiva de medicamentos utilizando estas justificações técnicas são de imediato remetidas para o plano de inspeção e são inspecionadas porque, em nosso entender, portanto, não são situações normais ou regulares, portanto o normal são os 2 meses de tratamento e não mais do que isso, e portanto devem ser consideradas como exceções e é isso que nós temos vindo a insistir e é também aqui uma área em que o Infarmed tem vindo a aumentar a sua fiscalização com inspeções. Se calhar agora íamos passar às demonstrações dos vídeos que foram preparados pelas empresas de software. Fizemos, portanto, como eu já referi, foram aqui elaborados um conjunto de 5 vídeos por parte das 5 empresas que contemplam, no fundo, aqui várias das funcionalidades que nós já aqui referimos hoje, como notificar falta ao Infarmed, visualizar como é que se visualiza em cada um dos softwares a informação da disponibilidade, como é que podem, enfim, proceder à dispensa sem ter que introduzir de imediato o código do direito de opção, como é que podem visualizar a possibilidade de substituição de medicamentos previamente identificados, neste caso por uma circular do Infarmed, o caso do Monoprost Duo, que pode ser substituído por outros, o Monoprost que está em ruptura e que pode ser substituído por outros medicamentos que foram identificados em circular do Infarmed, e também como é que podem visualizar a utilização de uma justificação técnica. Portanto, os vídeos vão ser passados de seguida sobre estas 5 funcionalidades e como é que podem aceder a elas nos diferentes softwares, e apenas referir que também os exemplos e os nomes que foram apresentados são meramente ilustrativos, tendo como único objetivo o de facilitar a compreensão destes temas e, portanto, devem ser vistos como tal. Doutora Sara, se calhar agora pedir-lhe que passasse no primeiro momento o vídeo da For Digital Care, se faz favor. Ponto 1. Notificação de faltas. No ecrã de venda, insira o código de produto do qual pretende notificar a falta. No menu Opções, da barra inferior, deve selecionar a opção de Indisponibilidade de medicamento. De seguida, deve selecionar o medicamento que pretende comunicar a falta e depois carregar no botão Comunicar. Por fim, será apresentado o resultado da comunicação. Ponto 2. Disponibilidade do medicamento. No ecrã da venda, insira o código do produto para depois o selecionar. De seguida, ao clicar no botão Consultar fornecedores, presente no canto inferior direito, irá aparecer um alerta de ruptura Infarmed. Após verificar o alerta, deve carregar no OK para continuar. Por fim, o fornecedor confirma o estado de ruptura do produto selecionado. Ponto 3. Necessidade de inclusão do direito de opção. No ecrã de venda, para inserir a receita eletrónica, deve clicar no botão Deve inserir da barra inferior, sendo apenas necessário preencher o número da receita e o código de dispensa. Nesta receita foi prescrito especificamente montelukast generis.
Ao clicar na lupa, permite selecionar o produto a dispensar. No caso do cliente optar por um laboratório diferente do prescrito, por exemplo, Monte Lucaste Azevedos, ao selecionar esse medicamento, quando carregar no botão Validar do canto inferior direito, o programa irá pedir automaticamente para preencher o código de direito opção. Neste caso, como o produto não está a ser comercializado, surge um alerta Infarmed sobre o seu estado de comercialização. Ponto 4. Alternativos. No ecrã de venda, para inserir a receita eletrónica, deve clicar no botão Deve inserir da barra inferior, sendo apenas necessário preencher o número da receita e o código de dispensa. Ao clicar na lupa, permite selecionar o produto a dispensar. No caso da receita apresentar medicamentos em estado esgotado pelo Infarmed, deve selecionar a opção Mostrar alternativos na barra superior de filtros, para revelar produtos alternativos. Ponto 5. Justificação técnica. Depois de selecionar o filtro Mostrar alternativos, deve escolher um dos produtos equivalentes revelados e inserir a quantidade necessária a dispensar. Neste caso, selecionamos apenas uma unidade para satisfazer a prescrição. De seguida, deve carregar no botão Validar do canto inferior direito. Será alertado que a embalagem dispensada é de quantidade diferente à prescrita e que não indicou a respectiva justificação técnica. Como tal, deve carregar no botão Não para conseguir selecionar a respectiva justificação técnica. Deve então carregar no código de erro correspondente à linha do produto e selecionar a opção JT02, uma vez que a quantidade dispensada é igual à da embalagem prescrita esgotada no mercado. Por fim, deve carregar no botão Validar do canto inferior direito. Após selecionar a justificação técnica, ao validar, irá passar a linha da receita para o ecrã de venda para o lote 97. Caso não seja possível satisfazer uma prescrição devido à falta de um ou mais medicamentos, estas faltas devem ser comunicadas ao Infarmed. Para comunicar as faltas, aceda à opção Questionário de faltas. O questionário será aberto num novo separador. Uma vez que não foram dispensados todos os medicamentos pretendidos pelo utente, selecione a opção Não. Indique nesta fase os medicamentos indisponíveis. Poderá pesquisar pelo nome do medicamento ou inserir o seu número de registro. Introduza o número da receita associada à falta, se relevante. Pode também acrescentar novos medicamentos ao questionário. Em caso de engano, clique na cruz para apagar a linha. Após registar todos os medicamentos, clique em Submeter. E confirme a submissão do questionário. Para consultar o estado de comercialização de um medicamento, aceda à ficha de produto. No caso de medicamentos temporariamente indisponíveis ou não comercializados, e mediante os detalhes da prescrição, poderá ser possível efetuar uma substituição. Para consultar a receita, introduza o número da receita e o código de acesso. Note que nesta fase não deve solicitar o PIN de direito de opção do utente. Este PIN poderá ser solicitado no decorrer de um atendimento apenas em cenários específicos de dispensa. Nos casos de indisponibilidade em que não seja possível dispensar um medicamento pertencente ao mesmo grupo homogéneo ou CNPM do medicamento prescrito, existem situações em que é possível dispensar um medicamento semelhante ao prescrito, mas com tamanhos diferentes de embalagem. Nestes casos, deverá optar primeiramente pelo menor tamanho de embalagem disponível para satisfazer a prescrição. No ecrã de substituição,
Ligue a opção de substituição devido à indisponibilidade. Selecione o medicamento pelo qual pretende substituir. Se necessário, é possível aumentar a quantidade de embalagens dispensáveis para cumprir a prescrição. Durante o processo de validação, será solicitada a justificação da substituição efetuada. Clique em Justificar. Selecione a justificação adequada. E avance com a dispensa do medicamento. No ecrã de vendas a dinheiro, clique no menu indicado pela seta para abrir o formulário de registro de indisponibilidade de medicamento. O formulário do Infarmed está agora aberto. O primeiro medicamento, ácido ibandrónico pentafarma, já se encontra registado. Adicione o segundo medicamento à lista, a torvastatina Aurobindo, 20 mg. Pesquise o terceiro medicamento. A lista pendente apresenta as opções disponíveis para seleção. Ao fechar este menu, estes registros são guardados automaticamente, sendo igualmente comunicados de forma automática no dia seguinte à data da falta. Neste tutorial, vamos demonstrar como proceder quando o medicamento se encontra temporariamente indisponível durante o processo de dispensa. Comece por introduzir o número da receita desmaterializada no campo Número Receita, indicado pela seta. Clique em Consultar receita para carregar os dados da prescrição. A receita contém 2 medicamentos prescritos, diazepam 5 mg e bisoprolol 10 mg. Selecione o número de embalagens a dispensar para cada medicamento. Nota a ampliação da zona de quantidade. O sistema está a atualizar os valores do SPMS. Aguarde o processamento antes de prosseguir. Os medicamentos foram importados para a venda. Diazepam Pharmacern e bisoprolol Ratiofarm, com um total de 2,70 €. Consulte os medicamentos dentro do mesmo CNPM. Clique no botão indicado pela seta para ver os detalhes. O bisoprolol Ratiofarm está marcado como temporariamente indisponível. É necessário consultar alternativas. Surge a lista de alternativas ao bisoprolol Ratiofarm. Verifique o estoque e os preços dos produtos equivalentes disponíveis. Proceda à confirmação da substituição do medicamento, clicando no botão indicado. O bisoprolol Blue Pharma foi selecionado como alternativa. O novo total a pagar é de 5,51 €. Agora, consulte a pesquisa de produto para verificar a disponibilidade do diazepam. O diazepam Pharmacern encontra-se disponível e com estoque. Não é necessário substituir este medicamento. Na lista de alternativas ao diazepam, note que o diazepam Ratiofarm também se encontra marcado como temporariamente indisponível. No entanto, o diazepam Pharmacern está disponível, pelo que não é necessário alterar a seleção. Venda concluída. Os medicamentos dispensados são diazepam Pharmacern e bisoprolol Blue Pharma, com um total de 5,51 €. Neste tutorial vamos demonstrar como incluir o direito de opção numa receita desmaterializada, substituindo o medicamento prescrito por uma alternativa. Comece por selecionar a opção Receita Eletrónica para aceder à consulta de prescrição desmaterializada. Preencha os campos com o número da receita e o PIN correspondente. Confirme os dados introduzidos para carregar a prescrição no sistema. A receita apresenta diazepam 5 mg, comprimido em blister de 20 unidades, e uma receita sem papel do SNS. Clique em Importar venda para prosseguir. 2 linhas de diazepam Pharmacern foram importadas para a venda com um total a pagar de 2 €. Consulte os medicamentos dentro do mesmo CNPIM para encontrar alternativas. Na pesquisa de produtos alternativos para diazepam 5 mg, selecione Unicedil, do fabricante Merck. Confirme a seleção com a tecla F1.
Confirma a substituição dos restantes artigos nas mesmas condições, clicando em Sim. Ambas as linhas foram alteradas para Unistil, 5 mg, 20 comprimidos. O novo total a pagar é de 2,98 €. O sistema solicita o código de direito de opção para esta receita. Introduza o código fornecido pelo utente para autorizar a substituição do medicamento prescrito pelo medicamento alternativo selecionado. Atendimento concluído. A utente Carmelina Jesus Silva recebe 2 embalagens de Unistil 5 mg, 20 comprimidos, com um total a pagar de 2,98 €. Neste procedimento, vamos demonstrar como lidar com uma ruptura de estoque de medicamento. Comece por preencher o número da receita e o PIN nos campos indicados. O medicamento prescrito é Latanoprost mais Timolol, com o nome comercial Maleaprost Duo. O sistema apresenta um alerta indicando que este medicamento se encontra em ruptura de estoque. Consulte a lista de embalagens alternativas disponíveis para o mesmo medicamento prescrito. O sistema apresenta o aviso de ruptura de estoque do medicamento prescrito. É necessário notificar e selecionar uma alternativa. Selecione o produto alternativo Chalacon, destacado na lista de opções disponíveis. Confirma a associação do medicamento alternativo à prescrição original. O produto substituto Chalacon, colírio 2,5 ml, foi selecionado. A seta indica o produto a confirmar na venda. 3 embalagens de Chalacon colírio foram adicionadas à venda, com um total a pagar de 6,66 €. Dispensa com ruptura de estoque concluída com sucesso. A utente Maria de Lourdes do Carmo Sousa Teixeira recebe o medicamento substituto conforme registado no sistema. Neste tutorial, vamos demonstrar como aplicar uma justificação técnica JT2 quando a embalagem do medicamento dispensado tem uma quantidade inferior à prescrita na receita. Comece por introduzir o número da receita e o PIN nos campos indicados. Confirme para carregar os dados da prescrição no sistema. A receita foi carregada com sucesso. O medicamento prescrito é amoxicilina mais ácido clavulânico, com o nome comercial Augmentin ES. A seta indica o botão Importar Venda, para adicionar o medicamento à venda. O Augmentin ES foi importado para a venda. Verifique a linha do produto, destacada a verde, no ecrã de venda. Selecione o medicamento alternativo disponível em estoque na lista apresentada. O sistema avisa que o CNPM do artigo selecionado é diferente do da receita. Confirme a substituição do medicamento. O medicamento foi substituído por Augmentin ES, 100 ml. O total a pagar é de 9,96 €. No ecrã de validação, o sistema apresenta um aviso. A embalagem dispensada tem quantidade inferior à prescrita e não possui justificação técnica. É necessário aplicar uma. Abra a lista de justificações técnicas disponíveis, clicando no botão indicado pela seta. No diálogo de justificação técnica, selecione a opção JT2, correspondente a dispensa de quantidade igual ou inferior à prescrita. Confirme a seleção. A justificação foi aplicada com sucesso. Valide a receita remotamente e aguarde a confirmação do sistema. Dispensa concluída com a justificação técnica JT2 aplicada. Os dados do utente e os valores finais são apresentados no ecrã de conclusão do atendimento. Olá, Dona Maria, bom dia, está boa? Já não a vejo há uns dias. E então, veio buscar o seu medicamento do outro dia, não é? Que não tínhamos em estoque. Muito bem. Então, diga-me só então o seu número de contribuinte, por favor, para procurar aqui a sua ficha. Bem, está quase a fazer anos, está uma jovem. Ora, vamos aqui ver a sua reserva. Pois, Dona Maria, nós não lhe ligamos porque o seu medicamento ainda não veio. Deixe-me ver aqui o que é que se passa. Era a anidina, não era? Ora,
Pois, isto já foi pedido no dia 1, portanto não vai, deve estar em falta, Dona Maria. Eu vou ter que fazer esta comunicação em Infarmed. Dê-me só aqui uns instantes. Ora, 5379938. Vamos comunicar aqui ao Infarmed, faltas. 5379938. E a Lidina, confirmo que se verificam, sim. Ainda não veio há mais, já passaram mais de 12 horas e vamos então clicar em enviar para comunicar ao Infarmed. Muito bem, comunicado com sucesso. Pronto, já me disse que também precisava da aspirina habitual do seu marido, não é? A aspirina é complexo, não é? Ora, isso. Também podia ir ver aqui a sua ficha, mas pronto, já aqui estou. Eu recordo-me que, olha, não está com sorte, a aspirina também não está disponível. Em princípio, aqui de acordo com a informação da Infarmed, estará por cá amanhã ou depois. Deixe-me ver o que é que o fornecedor me diz. Ora, aqui Y, vamos aqui consultar a disponibilidade junto do fornecedor. Tenho aqui estes dois. Amanhã de manhã, em princípio, já estará cá este medicamento do seu marido. Sim, vamos encomendar, está bem, Dona Maria? Depois recebe aquela mensagem habitual assim que entrar, aquela mensagem no telemóvel. Pronto. Muito bem. Pronto, então agora vamos às suas receitas. Ora, o seu número do utente, por favor, 281 437 819 e o código de acesso à receita. Muito bem. Não, o código de direito à opção não preciso, Dona Maria. Esse precisar, depois peço-lhe mais à frente. Ora, o seu monoprost, que eu já não tenho cá há algum tempo. Deixe-me ver aqui que indicação é que eu tenho aqui sobre este medicamento. Pronto, mais um em ruptura até o fim deste mês. Sim, Dona Maria. Está a precisar, não é? Deixe-me ver aqui se lhe arranjo uma alternativa. Está bem? Deixe-me ver aqui o que é que podemos fazer. Um medicamento mais similar ao seu. Ora, tenho aqui informação do Infarmed. Vamos consultar aqui produtos alternativos. Guardar aqui um bocadinho. Sim, depois já lhe explico como é que aplica. Pronto, tenho aqui o Xalacon, que tem aqui a autorização do Infarmed para esta substituição do monoprost. Eu vou enviar uma embalagem à Dona Maria e a Dona Maria, quando tiver necessidade de levar outra embalagem, vem cá e pode ser que na altura até já tenha o monoprost, está bem? Portanto, para já vou-lhe só enviar então uma embalagem de Xalacon e depois já lhe digo mais à frente como é que vai aplicar. Pronto. Ora, vamos validar. Só uma embalagem. E agora, ainda precisava de um antibiótico que me estava a dizer para a sua prima, não é? Um xarope. Pronto, tenha paciência. Diga-me então agora o número do utente da sua prima, por favor. Ora, 18... Muito bem. E o código de acesso à receita, 818327. Não, Dona Maria, não precisa do código de direito à opção. Se precisar, depois peço. Pronto, tem aqui duas embalagens. Eu vou-lhe preparar o antibiótico. A Dona Maria, quando chegar à casa da prima, coloca no frigorífico e quando precisar da próxima embalagem, vem cá, antes de acabar esta, para eu lhe preparar a outra. Entretanto, esta embalagem de 75 ml, também acho que já não temos há muito, deixe-me confirmar, precisamente, está não comercializada. Isto hoje está com pontaria. Portanto, deixe-me ver aqui, eu penso que tenho embalagens de outro tamanho. Sim, do Augmentin. Deixe-me ver aqui. Ora. Deixe-me ver aqui. Sei. É esta, exatamente. Pronto.
E, portanto, como lhe estou a trocar por uma embalagem de tamanho superior, porque também não existem as mais pequenas, vou ter que só fazer aqui uma justificação. Ok, 0,3 é quantidade superior, muito bem, pronto, e fica combinado. Quando precisar depois da outra embalagem, vem cá, traz estes códigos da receita da prima e eu preparo-lhe a próxima. Ora, vamos avançar, então também já lhe explico como é que a prima toma o antibiótico. Neste vídeo, apresentamos 5 fluxos que apoiam o farmacêutico no processo de dispensa, assegurando a continuidade dos tratamentos aos utentes. Sempre que o farmacêutico verifica que um medicamento não se encontra em estoque, pode recorrer ao serviço B2B, que permite consultar em tempo real a disponibilidade desse medicamento junto dos fornecedores. Caso não seja possível garantir a disponibilidade do medicamento na farmácia num prazo até 12 horas, o Logitools permite efetuar a notificação da falta, de forma simples e direta, através do painel de atendimento, garantindo o cumprimento das obrigações legais junto do Infarmed. O software Logitools emite alertas automáticos sempre que um medicamento se encontra num estado temporariamente indisponível ou não comercializado conferido pelo titular. Nestas situações, e apenas com um clique, o farmacêutico pode consultar a disponibilidade de medicamentos alternativos, assegurando uma resposta eficaz às necessidades do utente. Após a seleção do medicamento alternativo, é ainda possível proceder de imediato à sua encomenda. Para consultar uma prescrição eletrónica, o farmacêutico necessita apenas do número da receita e do código de acesso. O código de direito de opção apenas deve ser solicitado quando o cliente exerce efetivamente esse direito. Após a seleção do medicamento a dispensar, e apenas quando aplicável, o software Logitools apresenta automaticamente um pop-up de solicitar a introdução do código de direito de opção, garantindo o cumprimento da legislação. Para assegurar a continuidade dos tratamentos, o Logitools disponibiliza um mecanismo de substituição automática de medicamentos prescritos em receitas sem papel, aplicável em situações de ruptura de estoque. Sempre que exista um medicamento alternativo, previamente autorizado pelo Infarmed, o sistema emite um alerta de indisponibilidade indicando a possibilidade de substituição. Após selecionar o medicamento de substituição, o farmacêutico pode prosseguir com a dispensa, sem necessidade de aplicação de justificação técnica, simplificando todo o processo e evitando interrupções na terapêutica. As justificações técnicas permitem à farmácia realizar a dispensa comparticipada do medicamento, mesmo quando não é possível fornecer exatamente a embalagem prescrita. A aplicação da JT02 ou JT03 é utilizada sempre que no painel alternativo todos os medicamentos se encontrem nos estados temporariamente indisponível ou não comercializado conferido pelo titular. O software Logitools permite uma leitura rápida e objetiva da disponibilidade, facilitando a escolha do medicamento alternativo. Após a seleção, o farmacêutico aplica a respectiva justificação técnica, concluindo a dispensa.
Apesar dos 5 fluxos, na prática, utilizando apenas o painel de atendimento, o farmacêutico tem acesso direto a toda a informação necessária para gerir a disponibilidade de medicamentos, promovendo o uso racional do medicamento e garantindo uma dispensa adequada, segura e contínua aos cidadãos. Obrigado. Penso que foram vídeos bastante ilustrativos daquilo que nós queríamos demonstrar, destas funcionalidades que tivemos a falar durante esta manhã. Também recordar, e como disse anteriormente, que os nomes, quer os exemplos que foram aqui apresentados são meramente ilustrativos e têm como único propósito o de facilitar a melhor compreensão destas questões, destas funcionalidades. Bom, de acordo com o nosso programa, vamos agora avançar para a fase de perguntas e respostas. Portanto, recordando aos participantes que podem colocar as suas questões pelo pergunta e resposta, o ícone P e R que está em cima do vosso ecrã. Temos recebido muitas, provavelmente não vai ser possível responder a todas. Nós temos estado aqui a fazer uma seleção de algumas que vamos tentar responder. E, se calhar, iríamos começar, então, por iniciar as perguntas e as respostas que foram aqui também vistas, no sentido de tentar responder a algumas delas. Temos aqui uma pergunta, e vou ler, também para que todos acompanhem. Portanto, nas sessões de dispensa para 2 meses, qual é a melhor prática para regularização de medicamentos suspensos, já adquiridos, cuja receita estava em falta, sem prejudicar a dispensa da quantidade necessária para esse período? Não deveria existir uma opção para a regularização dos medicamentos suspensos, não prejudicar a dispensa da quantidade necessária para 2 meses? Aquilo que o Infarmed refere nestas situações é que a venda suspensa apenas é permitida em situações de força maior, verdadeiramente excepcionais e, portanto, devidamente justificadas e resulta sempre de um acordo entre o utente e a farmácia. E, portanto, neste caso, com alguma situação particular que esteja em causa. E, portanto, sempre que existe estas situações de regularização, o utente depois, posteriormente, deve pedir uma segunda prescrição ao médico para poder regularizar na farmácia. Portanto, isso facilitaria também em termos administrativamente e do ponto de vista do sistema informático essa regularização e visaria uma facilitação dessa regularização junto da farmácia. Temos outra questão: como proceder quando a posologia que o médico coloca na prescrição não é a posologia que disse oralmente e prescreveu manualmente na receita e faz com que a duração das embalagens seja menor do que está estabelecido? Nestas situações, aquilo que a farmácia deve dizer ou deve fazer é entrar em contacto com o médico prescritor no sentido de confirmar qual a posologia adequada para o doente. Ou então, a segunda via, a segunda possibilidade, poderá ser o doente ter que confirmar isso junto do médico prescritor. Portanto, a farmácia, não é a farmácia que vai alterar a prescrição ou assumir aqui alguma situação que possa estar equivocada. E, portanto, das duas uma, ou a farmácia tenta contactar diretamente o prescritor para confirmar a prescrição, ou então o doente deve dirigir-se de novo ao prescritor para fazer essa verificação e correção junto do mesmo. Temos aqui uma pergunta, não sei se se aplica também, no caso para a CSS. O direito à opção obriga a justificação escrita? Não obriga a justificação escrita, basta selecionar no sistema que foi selecionar o código de direito à opção e fica ativado. Não há nenhuma justificação que tenha que ser feita de outra maneira. No entanto, é selecionado quando o utente assim o declarar como seu direito. Bem, temos aqui uma questão para a SPMS. Já tentamos utilizar a justificação JT02 no caso do LASIX e no final o sistema não permite e dá erro. Não sei o que é que a SPMS pode referir relativamente a esta situação.
Doutor Nuno, eu sei que estão a identificar um medicamento, mas é uma situação concreta e tem que se ver as datas, qual medicamento que foi prescrito, qual é o medicamento que está a ser substituído, quais as datas da prescrição, tem uma série de verificações que o ideal seria mesmo enviarem um pedido de suporte para o Serviço Desk também. A não ser que consigam dar mais informações. No caso, obrigado, doutora Sara, mas aqui também dizer que no caso do Lasix existem outros medicamentos disponíveis com o mesmo CNPM, pelo que não se aplicaria essa JT, portanto, essa justificação técnica. Portanto, quando sempre que existam, e isso foi demonstrado na apresentação da SPMS, sempre que existam alternativas dentro do mesmo Código Nacional de Prescrição Médica, não há lugar à aplicação da justificação técnica. Outra questão, a justificação por dificuldade de justificação à farmácia, seria importante voltar, seja por morar em local remoto, seja por dificuldade em deslocação do doente. Aqui e reiterar aquilo que foi dito no início desta sessão. A dispensa a dispensa está na lei e a dispensa é para 2 meses de tratamento para todas as situações. Há algumas exceções que estão também previstas e que foram aqui hoje referidas, mas essas exceções, e no que está na lei são apenas 2, neste caso a ausência para o estrangeiro ou no caso da perda, extravio ou dano do medicamento, e portanto a farmácia nessas situações deve recolher alguma evidência. Isto tem por base vários critérios de racionalidade, porque impacta na disponibilidade de medicamentos, está em linha com aquilo que são as boas normas e as boas práticas internacionais, dispensa para 2 meses, e por várias outras razões, nomeadamente que a ampla cobertura geográfica que a rede de farmácias tem, portanto 2 meses parece-nos que é um período razoável para uma deslocação à farmácia, e também porque, e como também já foi referido, e penso que os participantes nesta sessão sabem bem, a rede de distribuição farmacêutica é muito eficiente, apresenta elevados níveis de serviço e, portanto, passa 1, 2, 3, 4 vezes na mesma farmácia no mesmo dia e, portanto, não seria por essas as razões. Além de tudo isto, e, portanto, e sobretudo assente nestes critérios de racionalidade e equidade no acesso, para garantir que todos os doentes tenham acesso aos medicamentos que permitam, em situações pontuais que podem ser avaliadas pela farmácia, a farmácia pode fazer a venda ao domicílio. E, portanto, essa situação também está contemplada na lei e, portanto, pode fazê-lo. Diga. Qual é que é? Há aqui uma outra questão em que, relativamente ao direito de opção, em que é solicitado de imediato o código de opção, porque a maioria das farmácias não atende uma pessoa nova, mas sim um cliente habitual. Logo é dispensado um medicamento habitual, marca, laboratório, que a maioria dos utentes assim o deseja. Aqui é importante salientar outra vez o papel informativo do farmacêutico. Havendo informativo tanto para até de salvaguarda do doente, dele conhecer o que existe, dele poder tomar uma decisão informada. O utente pode ser um cliente habitual, mas pode haver um novo medicamento, um novo medicamento da mesma substância ativa, que seja mais barato, e ele não tem a noção disso. E por isso é importante manter, e como obrigação, a informação das opções disponíveis
para satisfazer aquela prescrição e deixar que o doente tome a decisão sobre isso. Pelo que esta questão de imediato se recolher o código de opção, ela deve sempre ser precedida de informação ao utente para que ele possa tomar essa decisão. O direito de opção é uma decisão do doente, não é uma decisão da farmácia. Eu gostava de responder aqui uma que pergunta, afirma, notificar faltas não resolve o problema do utente. Pode sim resolver o problema do utente, porque com estas faltas verificamos as principais necessidades e, como já foi explicado, falamos com a farmácia, perceber qual é o distribuidor, falamos com o distribuidor e com os titulares, com todos os níveis da cadeia de abastecimento, e pode resultar efetivamente, e resulta muitas vezes, numa estabilização do abastecimento e casos pontuais também, muitas vezes acontece, sabendo qual o fornecedor habitual, tem estoque disponível para que satisfaça aquela necessidade que nos foi indicada. Por isso, efetivamente, resolve o problema dos utentes. Temos aqui uma questão de um participante também, relativamente a algo que foi também referido na apresentação feita pela SPMS. Não é possível informarem quando a receita vai ficar desbloqueada? Doutora Sara, quer referir alguma coisa sobre este ponto? Informar quando a receita irá ficar desbloqueada relativamente à disponibilidade dos medicamentos? Não, relativamente ao desbloqueio da dispensa, os 45 dias, não é? Atualmente apenas é possível pela consulta do histórico de prescrições e dispensas do utente, através do serviço que foi disponibilizado, creio que em 2023, aos sistemas de dispensa, e que permite aqui fazer a consulta do histórico de prescrições e dispensas, saber quando é que foi efetuada a última dispensa, quantas embalagens foram dispensadas, e então assim conseguirão saber quando é que poderá ser efetuada a próxima dispensa. E temos aqui outra questão, esta situação da dispensa fora da validade, portanto a JT01, da receita só é aplicável em receitas eletrónicas? Sim. Receita eletrónica, dispensa eletrónica com a aplicação de justificações técnicas. Temos aqui uma dúvida de uma questão de um participante que diz: a JT01 funciona, mas não comparticipa. Pode esclarecer, se faz favor? A JT01, a dispensa fora do prazo de validade, permite a dispensa exatamente nas mesmas condições que se estivesse dentro de validade, desde que cumpra todos os requisitos que foram abordados na sessão. Exato, portanto o medicamento... Ou seja, se for comparticipado durante a validade, dentro daquele período e cumprindo todos os restantes requisitos, será comparticipado também fora da validade. Também têm surgido algumas questões sobre como se regulariza vendas suspensas resultantes de prescrições que são muitas vezes vindas de pessoas que estão nos lares e por isso têm que fazer vendas suspensas e depois aguardar pela regularização destas receitas. Sobre essa questão, mais uma vez se esclarece que as vendas suspensas são uma situação extraordinária para situações apenas extraordinárias, o que não abrange este tipo de situações de doentes que sabem perfeitamente que devem ser acompanhados e estão da sua manutenção. Por outro lado, no ano passado foi publicada uma nova lei que abre aos lares a possibilidade de serem um local de prescrição, tanto para medicamentos como para MCDTs.
que são os pontos parceiros. Por isso, neste momento, nem sequer é necessário aguardar por consulta do médico de família para emitir a prescrição. Pelo que entendemos que não faz muito sentido estar a continuar a existir vendas suspensas para nestas situações, devendo estas situações serem acauteladas devidamente e atempadamente com os lares, para que não surjam questões de necessidade de vendas suspensas por falta de prescrição. Há aqui também algumas questões relacionadas com aceder ao histórico do doente. Não sei se a doutora Sara aqui quer referir. Doutor Nuno, este foi um serviço que foi disponibilizado pela SPMS aos sistemas de dispensa e está atualmente em ambiente de produção, ou seja, poderá ser utilizado. Creio que o ideal será mesmo as farmácias contactarem os seus sistemas de dispensa de forma a serem esclarecidos de que forma é que dentro do sistema poderão então invocar este serviço que lhes permite o acesso ao histórico, à totalidade do histórico de prescrição e dispensas do utente. O serviço funciona mediante a indicação do número do utente no sistema de dispensa. O utente irá receber um código de acesso e dispensa, digamos, generalista, que lhe dará acesso a todas as prescrições que lhe permitirá a dispensa de todos os medicamentos que ainda tenham embalagens disponíveis para dispensa. E nessa consulta do histórico, a farmácia poderá visualizar as dispensas realizadas anteriormente e que podem utilizar nas situações que estivemos a falar nesta sessão. Mas relativamente ao local dos sistemas de dispensa em que podem consultar este serviço e esta informação, têm mesmo que abordar os seus sistemas de dispensa também. Algumas questões, como entrar no grupo WhatsApp de farmácias, podem, para entrar, enfim, podemos incluir as farmácias que manifestem interesse nesse sentido, mandando um e-mail para uss@infarmed.pt ou então um e-mail para o telefone que eu já coloquei aqui nas perguntas e respostas, que é o 96-654-1879, indicando o nome da farmácia, o nome do diretor técnico e a localidade e o conselho da farmácia. Era essa que eu estava aqui a perguntar. Tem havido também, depois da nossa intervenção sobre o facto da posologia, que deve ser o médico a definir a posologia e a farmácia, ou o contacto ao médico ou o utente deverá dirigir-se ao seu médico para corrigir a situação. Tem havido algumas questões que são colocadas aqui sobre o facto de, uma vez contactado o médico, ele confirma que o que disse oralmente é que está correto e não o que escreveu na receita. Nessas situações, deve ser o médico a alterar a receita. O médico pode anular a receita e emitir uma nova prescrição com a posologia correta, porque não cabe à farmácia alterar a posologia que é feita pelo médico. E um contacto telefónico não confirma nem valida que o médico tomou essa decisão. A responsabilidade da posologia e da prescrição é sempre do médico e por isso não cabe ao farmacêutico assumir essa responsabilidade. Exato. E também, na sequência desta questão, está aqui outra semelhante, mas que tem a ver com a justificação técnica 04, portanto, a série inativa com erros de prescrições que existem do ponto de vista teórico faz sentido se as prescrições vierem com a posologia correta, mas do ponto de vista prático não faz sentido nenhum. Portanto, como foi acabado de referir, portanto, não cabe à farmácia alterar a prescrição
e, portanto, das duas uma, ou a farmácia tenta contactar o médico para corrigir e obter uma prescrição corrigida ou uma nova prescrição, ou então o doente deve dirigir-se ao médico prescritor de novo para obter uma correção da prescrição. E é por isso que a nossa intenção é inativar esta justificação técnica. Aliás, ela já nem está prevista na legislação atual e, portanto, por estas mesmas razões. Portanto, ela própria não faz sentido. Vou então repetir o e-mail e o telefone que nós indicamos anteriormente, uss@infarmed.pt, e o telefone é o 96 654 1879. Esta sessão, como disse no início, também está a ser gravada. Ela vai ficar disponível no site do Infarmed, bem como as apresentações. E, portanto, posteriormente, penso que dentro de um dia ou dois, ela ficará disponível na nossa página e disponível para consulta. Não é? Têm sido feitas várias sugestões sobre a formação aos médicos, principalmente para a questão da patologia, para melhorar o processo de patologia. Em termos globais, nós temos estado a articular também com a Ordem dos Médicos para trabalhar em melhorias na prescrição eletrónica de medicamentos, como sugestões da parte deles, e também sempre que há alterações na prescrição eletrónica são disponibilizados tutoriais com orientação sobre essas alterações e a melhor forma de utilizar a solução da prescrição eletrónica de medicamentos. De qualquer forma, também vamos, nesta nossa colaboração com a Ordem dos Médicos, vamos tentar encontrar aqui soluções comuns e partilhadas de cooperação entre instituições para melhorar estas questões que têm sido levantadas e que é um problema para a farmácia e também e principalmente para os utentes. Por isso vamos continuar a trabalhar para melhorar este processo e para minimizar os erros de prescrição que possam ocorrer. Como referimos no início, portanto, todas as questões que foram enviadas inicialmente no momento da inscrição, que eram muitas destas que foram aqui incluídas hoje e que foram enviadas no chat, vão ser respondidas por escrito. Irá ser efetuada uma compilação de todas elas e serão enviadas respostas por escrito às pessoas que se inscreveram e serão feitas um documento de perguntas frequentes com as principais questões que aqui foram colocadas hoje e que será divulgado também no site do Infarmed. Há aqui também questões relacionadas com um pouco a concorrência dos genéricos, porque é que é permitida a entrada no mercado de tantos laboratórios de diferentes genéricos para o mesmo grupo homogéneo, que dificulta o direito à opção. Bem, a funcionalidade ou a finalidade da concorrência, o Infarmed não tem aqui, apesar de ser um setor, como sabem, bastante regulado, onde os preços, a autorização e vários temas são fortemente regulados pelo Infarmed e pela legislação que temos em vigor.
A verdade é que isto é algo que depende do mercado a funcionar e, na verdade, quanto mais opções tiverem disponíveis para o doente poder escolher, melhor e melhor será a sua, enfim, a decisão que tomar, que se quer devidamente informada e fundamentada. Surgiu, depois da minha intervenção sobre a questão dos lares poderem já eles próprios terem um médico para emitir prescrição para os utilizadores dos lares, alguém questionou sobre a legislação que enquadra esta questão, que é a legislação sobre o ponto parceiro. Essa legislação foi criada tanto para os lares residenciais como para as estruturas residenciais. Isso é a portaria 322-B de 2024 e o 322-C de 2024. Estas portarias vieram criar a possibilidade de haver pontos parceiros, que são lares residenciais e estruturas residenciais para idosos, que podem ter um local de prescrição atribuído com um médico que pode prescrever a partir daí para os seus utentes. E por isso isto facilita muito os problemas que surgiam e que na altura foram acautelados por estas portarias, de dificuldade de acesso aos médicos de família, muitas vezes os doentes serem dirigidos para as urgências quando não havia essa necessidade, e estas portarias, esta regulamentação foi criada para abrir essa porta a uma maior intervenção a partir dos lares. Já existem várias centenas de pontos parceiros registados e a emitir prescrição, por isso vemos que isso em princípio não é um problema, uma vez que o médico acompanhará o doente mais próximo dentro dos lares. Temos aqui uma questão, penso que ela se adequa à SPMS. Quando vai ser possível utilizar a ferramenta das notas farmacêuticas ao médico? A possibilidade, o canal de comunicação através de notas terapêuticas já está disponível atualmente. O processo é disputado do lado da farmácia, associado a uma prescrição, e é enviada a nota terapêutica que pode ser consultada pelo médico prescritor na aplicação de prescrição. É mais uma questão que se calhar deverão endereçar ao fornecedor de software para que possa esclarecer em que área do sistema podem consultar essa informação, aceder à funcionalidade. Outra questão que faltou referir, que a JT02 e a 03 só é permitida se o Infarmed marcar o medicamento em ruptura, senão a farmácia não conseguirá usar. Mas aqui penso que a SPMS poderá complementar, mas sim, o medicamento tem que estar em ruptura e se houver algum disponível no mesmo código CNPM, também não deve funcionar, certo, doutora Sara? Sim, depende se a prescrição é por substância ativa ou por nome comercial, conforme referir, mas sim, quando referia o medicamento não estar temporariamente indisponível, são as tais situações de ruptura que estão identificadas do lado do Infarmed. Exatamente.
Bem, já estamos para lá da hora. Vamos reunir, como já referi, vamos reunir todas as questões, vão ser incluídas num documento de perguntas frequentes. Vão ser respondidas por escrito todas as questões que foram inicialmente enviadas pelos participantes. Quero também agradecer ainda, quer às associações de farmácias, à ANF e à AFP, e também às empresas de software pela realização dos vídeos e pela disseminação e divulgação desta sessão informativa. Dizer que vamos continuar disponíveis para quaisquer questões e esclarecimentos, portanto, questões que queiram ver também esclarecidas, que não foram agora aqui esclarecidas, podem sempre enviar-nos um e-mail para uss@infarmed.pt e tentaremos responder por escrito às vossas dúvidas. Portanto, como disse também, já a gravação da sessão vai ser disponibilizada no site e haverá um documento de perguntas frequentes também que vai ser disponibilizado. Agradecer a todos pela presença, pelas questões, pelo interesse. Vamos mantendo estes contactos que são normais. Eventualmente poderemos fazer outra sessão oportunamente daqui por uns meses relativamente a estes ou outros temas que careçam de alguma clarificação ou informação da parte do Infarmed, e também do vosso lado questões que possam ver consideradas relevantes, que mereçam esclarecimentos. Também nos podem sempre identificar essas questões e temas que possam ser relevantes para esclarecimentos junto das farmácias e dos profissionais de saúde. Não sei, estou a perguntar aqui às minhas colegas se há mais alguma questão. À doutora Isaura, à SPMS, tem mais alguma questão? Não? Não, Pronto. Dou por encerrada então esta sessão informativa, agradecendo a participação de todos. Muito obrigado e votos de um bom dia. Obrigado.